tarde, eu sou a Patrícia Ormati, estamos aqui no programa Café com a Câmara, patrocinado pelo Fórum de Negócios. Estamos com dois convidados especiais, estamos com o senhor José Vitorelli, ele é diretor da Associação Comercial de Guarulhos e também da Ciesp-Fiesp, daqui de Guarulhos. E estamos com o senhor José Manuel Diogo, da Câmara de Comércio e Indústria, Luso-Portuguesa. Boa tarde. Patrícia, desculpe, é luso-brasileira. Depois você Luso-brasileira. refaz aí. Desculpe. Eu ia já refazer na resposta, dizendo, Patrícia, muito obrigado pelo convite, muito obrigado parabéns pelo café com a Câmara. Obrigado, José, também. E a nossa Câmara, Câmara de Comércio e Indústria Luso-Brasileira, que é uma Câmara já bem antiguinha, a gente tem 74 anos, a gente foi fundada em 1948, e a gente tem também o Estatuto de Utilidade Pública aqui em Portugal, o que faz com que, dentre as câmaras bilaterais, nós, para além do nosso legado e de toda a experiência que a gente tem em reputação ao longo dessas décadas, a gente tem a capacidade legal de oferecer muitos serviços para os nossos associados de uma forma específica, de uma forma geral, para todos os que, de um lado e do outro do Atlântico, e nas comunidades de língua portuguesa, onde haja portugueses e brasileiros, a gente poder operar e prestar serviços. Vitorelli, você quer fazer algum comentário para o... Claro. Não, agradeço imensamente ao José Manuel, né, pela sua atenção, a você, a Marlene, né, eu creio que é muito interessante reforçarmos os nossos laços, principalmente comerciais, já que a nossa história é longa, durante tantos séculos, e agora com novas tendências no trade internacional, nós vemos aí muitas possibilidades, principalmente utilizando as plataformas de Portugal para a Europa ou talvez países da África, ou países com empresários pequenos e médios. Nós representamos aqui um universo de 2.000 a 3.000 empresas no setor de indústria, comércio e serviços. Eu creio que isso pode ser muito interessante. Temos tido algumas experiências positivas com Portugal. Eu creio que reforçar o contato com uma Câmara é sempre muito positivo. Então, muito obrigado aí a todos pela atenção. José Manuel, eu queria te perguntar um pouco mais quais produtos que hoje estão sendo mais interessantes para fazer a exportação do Brasil e de Portugal a importação, como que está funcionando e a pandemia, como que está afetando essa parte de comércio exterior, a parte, principalmente como a gente está em Guarulhos, a parte dos aviões, eles estão chegando com carga, não são todos os produtos. Se você pudesse entrar um pouquinho mais sobre essa parte. Posso te falar até da minha experiência de hoje de manhã, tentando comprar alguma lembrancinha no aeroporto, e você nota que de alinhamento internacional, sobretudo produtos manufaturados com origem nos Estados Unidos e na Europa, que há algumas quebras no varejo. Mas apenas aí. Porque, de uma maneira geral, não há nenhum impacto específico negativo da pandemia naquilo que são os maiores ativos de exportação do Brasil para o mundo e para Portugal também, que não
não há uma variação. E a pandemia, em alguns casos, tem até sido benéfica, entre aspas, claro, naquilo que é o aumento potencial, daquilo que é o potencial e os resultados das exportações, sobretudo de commodities do Brasil. Porque uma pandemia cujo foco foi salvar vidas humanas, mantendo-as em casa, ela foi um polo de excepcional inovação e de crescimento exponencial da habilitação das pessoas pela tecnologia, que teve como reflexo um aumento do comércio eletrônico, que, em muitos casos, fez aumentar a inflação, no Brasil até pelo tema do apoio às famílias, do auxílio emergencial, que fez até disparar a inflação, que no Brasil hoje, ponderada dos últimos 7 meses, chegou a 8%, o que é uma marca notável e preocupante, por outro lado. Mas as exportações brasileiras, elas subiram em 2020 e subiram e cresceram em 2021. Isso naquilo que é uma perspectiva global. No que concerne ao comércio internacional com Portugal, ele não pode ser enxergado, não pode ser entendido numa perspectiva bipolar. Não existe apenas o comércio do Brasil a Portugal, porque isso não é interessante. Não é interessante para o Brasil. O Brasil é o 10º parceiro comercial de Portugal. Então, o Brasil é importante para Portugal, mas Portugal é o 33º parceiro comercial do Brasil. Ou seja, a importância relativa ela é distinta. Mas isso é apenas aparente. Numa reunião que eu tive ainda hoje com a Apex, em que a gente falou desse nosso estudo, que é um estudo sobre o potencial de aumento das exportações brasileiras a Portugal, o que a Apex acredita exatamente no mesmo que nós acreditamos e que tem sido voz comum por todas as entidades com quem nós temos falado. A gente falou com a Confederação Nacional de Indústria, esse agregador de muitas instituições no Brasil, e a crença é sempre a mesma. Ela ainda não tem uma expressão em números, mas a nossa convicção e a minha certeza é de que em 3, 4 anos existirá uma via verde de investimento dessa terceira geração de empreendedores brasileiros na área do agronegócio tecnológico, na área da tecnologia mais pura e dura, na área da exportação de serviços, na área da migração de capitais, em que existirá essa via verde entre Portugal e a Europa, com um ponto nevrálgico obrigatório: Portugal. E esse ponto vai acontecer por 3 razões. Uma, a língua e a cultura, que são determinantes quando a economia brasileira não fala inglês. Depois, pelo crescimento, pelo florescimento do ecossistema de inovação português, onde o desenvolvimento tecnológico está congregando capitais privados e públicos da União Europeia e dos ecossistemas financeiros do norte da Europa, segundo. E terceiro ponto muito importante também é a capacidade de atingir um mercado de 400 milhões de consumidores, e comparado com a média de consumo do Brasil, o mercado de renda extremamente alta, incorporando em Portugal, o que faz com que, num ecossistema, num ambiente de negócios muito positivo, um empresário brasileiro encontre a possibilidade de ter uma empresa
de que ele é dono a 100% e que, ao mesmo tempo, essa empresa é 100% portuguesa. Sem entrar em detalhes de outra ordem, que tem que ver com a migração, com a mobilidade, com o mover, com a possibilidade de isso ter futuros impactos políticos até na nacionalidade dos empreendedores, pela lei da nacionalidade de Portugal, que foi implementada faz 2 anos e uns meses, que determina que todos os netos de portugueses sejam portugueses originários, ou seja, não é um pedido, é uma qualidade, apenas é preciso verificar que não importa se pelo lado do pai, pelo lado da mãe, essa cidadania não é algo que a gente vai pedir, é um direito que a gente tem. E tendo em atenção que, ao longo de toda a história, apenas nos anos 2005 a 2012, a imigração italiana e alguma imigração da Venezuela por motivos humanitários foi maior que a imigração portuguesa no Brasil, e mudada essa percepção de imagem que nos últimos 6 anos, como fala um estudo que a gente fez com o Datafolha, a percepção da imagem de Portugal junto dos dirigentes brasileiros e da população brasileira é muito positiva, mas com essa singularidade. No que tem que ver com indivíduos ativos, homens e mulheres com menos de 38 anos, o principal destino escolhido para viver no exterior e trabalhar no exterior é Portugal. E isso é uma resposta que é dada em aberto, sem ser perguntada. Então, eu peço desculpa que estou falando muito, mas as possibilidades são imensas. E os estudos mas eu vou me calar agora, eu falarei depois numa segunda metade, mais concretamente do estudo, das oportunidades e de como o Brasil pode, sem nenhuma mudança estrutural, aumentar as exportações para Portugal em 74%. Outra pergunta que eu ia te fazer, as pessoas que queiram ter mais informações, vocês têm uma matéria feita na revista Isto É, que saiu agora há pouco tempo, justamente sobre os investimentos em Portugal, certo? A pessoa mais importante, há muita informação no site da Câmara. A Marlene, ela é uma ótima interlocutora, ela devia quase ter um grau de embaixadora econômica de Portugal e do Brasil. A gente pode procurar junto dela todas essas informações, mas há muita coisa na Isto É, há na Band, há na Isto É Dinheiro, há na Folha de São Paulo, no Globo, na Valor, na Veja. Há muita informação sobre esse que é um movimento que está sendo percebido, que existe uma tendência geracional, que não é só mais conjuntural, para que o investimento brasileiro no exterior, primeiro porque vai começar a haver mais, porque as novas gerações de empreendedores já não olham apenas só para o mercado interno do Brasil, mas também pela facilidade que existe em operar para um mercado de grande valor. E eu costumo falar uma coisa que para os nossos clientes e parceiros do Brasil, que o que Portugal tem mais importante para exportar são 2 letras. E essas letras são CE, que é Certificação Europeia. Todos os produtos e serviços que tenham valor acrescentado em Portugal de mais de 20%, o que no caso imagine que de uma empresa eu dou sempre o exemplo da Gula, que são nossos clientes, que eles mudaram, eles vendiam açaí congelado aqui em Portugal, eles estão mudando a logística para fazer o envase, o embalado dos produtos, a linha de produção aqui. O valor acrescentado, a certificação, lhes permitem vender
vender um produto certificado por normas europeias para todo mundo. Então, os ganhos são incríveis. Isso resolve um grande problema, que é o problema do Brasil, que é a dependência de commodities, que são produtos que não têm, que o diferencial de valor é controlado pelo mercado e não pelo empresário. Embora em muitos o Brasil seja, em muito o agronegócio, o Brasil controle ele próprio os preços, porque é o maior ou um dos maiores produtores, os ganhos são completamente diferentes se você, em vez de exportar, eu dou outro exemplo, que é o do café, em vez de uma saca de café, o maior exportador de café do mundo, a gente iria pensar, é o Brasil? Não. O maior exportador de café do mundo é a Alemanha. E por quê? Porque com a tecnologia, ela juntou a tecnologia com o produto e acrescentou valor. 2 gramas de café custam 35 cêntimos. E, para qualquer produtor, esse é o sonho. Numa visita que a gente fez recentemente à Bahia, uma das ideias que a gente deu para o governo da Bahia, numa visita que a gente fez em dezembro ao governador João Leão, foi essa. Os grandes cafés da Bahia, eu falo, vocês têm os melhores cafés do mundo? Sim, mas não exportem em saca barato. Montem uma pequena operação em Portugal, torrem o café, façam cápsulas de alumínio produzidas por um designer, abençoadas pelo Caetano Veloso, e vendam a €1 cada uma. E tem mercado lá para isso. Tem. Então, essa é a grande riqueza que Portugal, porque entende a cultura. Isso não dá para falar com muito respeito pelos parceiros alemães que a gente tem. Isso não dá para falar, não dá para montar isso na Alemanha, mas dá para montar em Lisboa, dá para montar no Porto, dá para montar até no interior de Portugal, onde existem ótimas infraestruturas, internet de primeiríssima dimensão, a melhor rede de autoestradas do mundo, melhor que a do Japão, a melhor segurança do mundo, o melhor clima do mundo. O único problema que a gente tem é estar um bocadinho longe do Brasil. Portugal é um lugar extraordinário, com um ambiente de negócios extraordinário, que, resolvido o problema fiscal, que não é tão, obviamente, que não é tão grande como o problema do Brasil. Se você for olhar o relatório de Easiness on Doing Business do Banco Mundial, Portugal é a 35ª economia onde é mais fácil fazer negócios. Mas o Brasil é a 137ª, onde o problema fiscal é realmente um problema complexo, mas está chegando aí a reforma tributária, e que vai fazer pelo menos que 5 tributos virem só num tributo, que também facilitará muito esse ambiente secular de décadas de protecionismo que está terminando no Brasil, que a tecnologia, a conectividade global e a juventude dos empresários está agora terminando. Vitorelli, eu queria, como a gente vai estar encerrando agora pelo tempo da entrevista, você quer deixar aqui algum comentário? Não, primeiro agradecer, né, a vocês as informações compartilhadas pelo José Manuel são pertinentes. Nós realmente vemos o valor na plataforma Portugal como um hub de adicionar valor a produtos brasileiros que queiram se expandir, não só à Europa, José Manuel, mas também aos países de língua portuguesa, como você também abordou, né? Então, eu creio que sim, existe potencial. Nós estamos também desenvolvendo um potencial com startups, que também tem a possibilidade aí de, tanto na via inversa, brasileiros que estão se desenvolvendo lá. Nesse momento, estamos trazendo algumas startups portuguesas aqui para Guarulhos, que também farão aqui uma espécie de pitch e apresentação dos seus cases, buscando entrar no mercado aqui do Brasil. Eu vejo um grande potencial por tudo isso que também foi falado, ou seja, nós temos uma herança tão bacana, uma história tão bonita, né? E temos que aproveitar isso para converter em negócios.
Então, agradeço ao José Manuel, a Marlene, depois, se possível, ter o contato dos mesmos para que possamos aí alinhar futuras oportunidades. Muito obrigado. Obrigado nós. José Obrigado Manuel. nós. E é exatamente isso que o José Vitorelli fala. O caminho está sendo começado apenas. Ele vai estar aí modificando o ambiente de negócios entre o hemisfério sul e o hemisfério norte, com esse que será o maior vaso comunicante de todos. E isso, só completar o nosso estudo, que a Marlene já disponibilizou aqui no link. Ele fala que são o agronegócio de frutas frescas e o mercado eletrônico, a transferência de tecnologia, que nos últimos 5 anos se multiplicou por 4. Então, aí há óbvias oportunidades que já estão acontecendo, elas só precisam ser formalizadas, e para isso as câmaras de arbitragem, as câmaras de comércio e os empresários empenhados, como o José, como a Patrícia, nós estaremos capazes de redesenhar esse pequeno pedaço de história que cabe a gente viver nesse tempo. José Manuel e Vitorelli, agradeço a participação de vocês. Aqui no final, e junto com o link do vídeo, vai estar todos os contatos da Câmara de Indústria Luso-Portuguesa e a matéria... Luso-Brasileira, Câmara de Comércio e Indústria Luso-Brasileira. Câmara de Comércio e Indústria Luso-Brasileira. Isso. E vai estar todos os contatos e a matéria que a gente falou que saiu na Isto é Dinheiro também vai estar junto. E a gente dá o conselho de que os brasileiros que têm o interesse de ir para Portugal entrem em contato com a Câmara, porque é o melhor caminho do que tentar ir pelos próprios caminhos, né? São pessoas que têm uma expertise muito grande e que estão morando lá e que sabem todos os caminhos e que vão poder dar uma assessoria muito melhor, né? Então, eu estou com isso encerrando aqui, falando que todos os contatos vão estar. Se vocês não conseguirem, podem entrar em contato com a gente, que a gente passa os contatos. Nesse momento, eu estou fazendo o encerramento da entrevista que nós tivemos e agradecendo a todos os participantes. Obrigado. Obrigada. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, José. Obrigado, Patrícia. Obrigado. José. Obrigado.